Olá pessoal, muito bom dia. Vamos lá, vamos dar sequência aqui à resolução de exercícios, né, do capítulo 2 do Moisés, continuando o estudo do movimento em uma dimensão. Estamos aqui na questão 4. Vamos lá. Um avião a jato de grande porte precisa atingir uma velocidade de 500 km por hora para decolar e tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele leva para decolar e que distância percorre na pista até a decolagem, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar tudo isso nas unidades, né? Então ele deu a velocidade final, né, para esse avião decolar de 500 km por hora e ele deu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então convém a gente converter, né, essas unidades para que a gente possa fazer as contas sem problema. Então vou converter aqui de 500 km por hora para metros por segundo, utilizando aqui os fatores de conversão. Então 500 km por hora vezes, eu tenho 1000 metros para cada quilômetro, né? E eu tenho em uma hora 3.600 segundos, né? Se eu fizer essa conta, essa hora vai embora com essa hora, quilômetro aqui, corta, aí eu tenho que simplesmente dividir, né, o 500 por 3,6. Isso daqui vai me dar 138,89 metros por segundo aproximadamente. Então essa daqui vai ser a velocidade que a gente vai usar, tá? Bom, então a função, como a aceleração aqui é constante, né? Então a função horária da velocidade vai ser uma função de primeiro grau, né? Do tipo AT mais, né, uma velocidade inicial aqui, né? Como esse avião, a gente pode assumir que ele esteja partindo do repouso, né? Então essa velocidade inicial é zero. Então, função horária da velocidade é simplesmente a aceleração vezes o tempo. Nós já temos a aceleração, né? E temos a velocidade final para o avião decolar. Então eu posso dizer, posso substituir os valores aqui, né? 138,89 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado vezes o instante de tempo, né, que eu preciso, que eu quero saber, né, para que esse avião possa decolar, né? Então faço essa conta, 138,89 dividido por 4, isso daqui vai me dar aproximadamente 34,72 segundos, né? Essa daqui é a resposta dessa primeira parte da questão, né? Quanto tempo ele leva para decolar. E agora, a que distância ele percorre na pista até a decolagem, a gente pode utilizar aqui a equação de Torricelli de novo, né? Então, equação de Torricelli, né? Que diz o quê? Que a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu delta x, né? Vezes o deslocamento que o avião vai percorrer. Velocidade inicial parte do zero, velocidade final aqui é 138,89 ao quadrado é igual 2 vezes a aceleração 4 vezes o Δx, que é o que eu quero, né? Então, Δx vai ser igual 138,89 ao quadrado, 2 vezes 4 dividido por 8. Vamos ver quanto dá isso? Isso daqui vai dar aproximadamente 24,3 metros. 2.411,3 metros, né? É isso aí mesmo. É a distância que o avião percorre, né? Da origem, né? Do seu referencial até o momento da decolagem, tá? Então, questão 4, mais tranquilinha aí, né? Resolvida.
Bom, e aqui a gente tem na questão 5 uma questão com gráficos, né? É bastante importante a gente aprender a ler os gráficos em cinemática. Eu sempre falo para os meus alunos que a primeira coisa que a gente faz quando tem um gráfico para analisar é dar uma olhada nos eixos, né? Dar uma olhada do que esse gráfico está falando, né? Então aqui ele está dando um gráfico de velocidade em quilômetros por hora, em função do tempo em minutos. Isso é um problema porque as unidades são diferentes. As unidades de tempo envolvidas aqui são diferentes. Temos hora aqui e minuto aqui. Então o que eu fiz foi converter esses valores que ele passou de quilômetros por hora para quilômetros por minuto, né? Então aqui nós temos a velocidade em quilômetros por minuto. Aí fica, né, uma forma mais natural da gente fazer, né, os cálculos sem precisar se importar com essa diferença de unidades aqui. Bom, o que a questão 5 diz então? O gráfico da figura ao lado representa a marcação do velocímetro de um automóvel em função do tempo. Isso. Trace os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço percorrido pelo automóvel em função do tempo. Qual a aceleração média do automóvel entre 0 e 1 minuto e entre 2 e 3 minutos? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, né? Aqui, deixa eu colocar em outra cor, em vermelho. Eu dividi, então, esse gráfico em quatro partes, na verdade. Então, nós temos aqui um trajeto número 1, tá? Que é esse daqui. Nós temos um trajeto número 2, que é esse daqui. Um trajeto número 3 e um trajeto número 4, certo? São essas quatro regiões do gráfico. Eu fiz a resolução, vou fazer a resolução dessas quatro partes, né? Porque essas outras aqui é o mesmo procedimento, né? Para não tornar o vídeo muito longo, eu vou deixar aí para vocês fazerem, né, como exercício essa parte. Mas é exatamente o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui para essas quatro regiões do gráfico. Então, vamos lá, vamos começar com a região número 1. Né? Para a gente traçar aqui os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço percorrido, eu tenho que obter as funções horárias, né, dessas regiões. Então, como ele deu um gráfico de velocidade em função do tempo, então a primeira coisa é estabelecer qual é a função horária da velocidade em cada um desses trechos, né? Então aqui é fácil perceber, a função horária da velocidade nesse primeiro trecho é uma reta, é uma função de primeiro grau, aqui uma função linear. Então, da forma A, T mais B, sendo A e B os coeficientes, né? Coeficiente angular, coeficiente linear aqui, que a gente precisa descobrir com as informações que ele passou aqui para a gente nesse gráfico. Tá? Então, o que a gente sabe desse gráfico? Que a velocidade no instante 0, né, substituindo o t igual a 0 aqui, eu sumo com essa parte, sobra só o coeficiente b, e no instante igual a 0, a minha velocidade é 0. Então, o meu próprio coeficiente b é 0. Então, eu posso simplesmente sumir com isso daqui. Tá? Então, voltando, a gente fica com a velocidade em função do tempo, é simplesmente o coeficiente angular vezes o tempo em questão. E ele passou para a gente também que a velocidade no instante, aqui no gráfico está no instante 0,5, né? 0,5 minutos. Isso daqui, substituindo na expressão, a gente tem essa, né, 0,5A, e a velocidade nesse instante é de 0,75 km por minuto. Então, 0,75, certo? Daí a gente tem que resolver para o coeficiente A para descobrirmos, né, o coeficiente angular da função horária. Então, dividido por 5, isso daqui vai me dar 1,5, certo? Então, eu tenho que a minha função horária da velocidade é simplesmente 1,5t, certo? Deixa eu destacar aqui. Pronto. Então, essa daqui é a minha função horária da velocidade em função do tempo nesse primeiro trajeto.
Aí o que a gente sabe? Que a aceleração em função do tempo é simplesmente a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, dv dt. Certo? Fazendo a derivada disso daqui, então é d dt dessa expressão, 1,5t. Né? Isso daqui é igual a 1,5 constante. Certo? Então, a aceleração nesse primeiro trajeto é constante. E a função horária da posição em função do tempo, o que ela é? É a integral da velocidade em respeito ao tempo. Certo? É a integral. Isso daqui, então, é a integral de 1,5t em respeito ao tempo. Isso daqui me dá 1,5t ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Certo? Que a gente precisa descobrir com as condições de contorno aqui. Né? Então, eu tenho que a condição inicial é que a posição do veículo aqui no instante zero, eu posso assumir que ele partiu da origem. Né? Então, isso daqui vai me dar, cancela, né? Se eu substituir nessa expressão, eu cancelo com o tempo, simplesmente c, né? E como ele está na origem, eu posso assumir na origem, então c é igual a zero. Então, essa constante de integração, posso assumir com ela. Então, fica que a função horária da posição em relação ao tempo é igual a 1,5 dividido por 2, 0,75t ao quadrado. Certo? Vamos destacar ela aqui. E uma coisa que eu posso fazer aqui também é calcular qual é essa posição no instante final, porque o instante final, né, a posição no instante final desse primeiro trajeto é igual à posição no instante inicial do segundo trajeto, né, porque eu não posso simplesmente estar num lugar, num tempo e pular, né, ser teletransportado para outro, isso não existe. Então, o gráfico que eu fizer da posição em função do tempo desses 4 trajetos tem que ser um gráfico contínuo, né? Um gráfico contínuo. Então, não posso ter saltos aqui. Então, a posição no instante, vamos colocar aqui, deixa eu colocar em outra cor, colocar em cinza mesmo. Então, a posição no instante final, que é o 0,5, é igual a 0,75 vezes 0,5 ao quadrado. Vamos fazer essa conta? Isso daqui dá 0,75 vezes 0,25, que é igual a 0,1875. Certo? Então, essa daqui é a posição do veículo nesse instante final desse primeiro trajeto. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, essas daqui são as funções horárias, né? As expressões que descrevem as funções horárias desse primeiro trajeto. Vamos destacá-la aqui. Nós temos aqui a da velocidade, nós temos aqui a da aceleração e nós temos aqui a expressão da posição em função do tempo. Agora o negócio é a gente fazer a mesma coisa para as outras partes, né? Para as outras partes desse gráfico. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Trajeto 2. O que eu sei do trajeto 2? Que a função que descreve a velocidade é uma função constante. Né? Qual é a velocidade? No caso, 0,75. Então, a velocidade em função do tempo nesse segundo trajeto é 0,75, uma constante. Certo? Então, a aceleração, que é a derivada da velocidade em respeito ao tempo, derivada de uma função constante é sempre zero, constante também. Certo? Então, a aceleração nesse segundo trecho vai ser zero. Tá? E a posição em função do tempo é a integral da velocidade, certo? Que é integral de 0,75 dt. Isso daqui vai ser igual a 0,75t mais uma constante de integração aqui, dada pelas condições de contorno. Qual a condição de contorno que eu conheço? Eu sei, falei agora há pouco, que
a posição deste veículo no instante final, no instante inicial desse trajeto, que é o instante 0,5, é igual à posição desse veículo, né, no instante final do primeiro trajeto. Então, é igual a 0,1875. Então, vamos colocar ele aqui. Eu tenho, substituindo, né, o t, aqui eu tenho 0,75, substituo 0,5, mais a constante de integração, isso tem que ser igual a 0,1875, certo? Vamos abaixar mais um pouco aqui. Isso daqui eu faço a conta, isso daqui dá 0,375 mais a constante que eu quero tem que ser igual a 0,1875. Portanto, a constante, passo isso daqui para cá, subtraindo, é igual a menos 0,1875, certo? Então, eu vou ter aqui a função da posição, né? Função horária da posição, vai ser igual a 0,75t menos 0,1875. Tá? Então, eu tenho todas as informações que eu preciso também aqui para o segundo trajeto, né? Temos aqui a função horária, vou colocar para cá, função horária da velocidade, função horária da aceleração e a função horária da posição, né? Nesse segundo trajeto. Vamos fazer a mesma coisa para o trajeto número 3, vou colocar desse lado aqui. Vamos lá. Mesma coisa, velocidade em função do tempo. E também vale a pena a gente calcular, né, a posição no instante final, porque, como eu falei, vai ter que ser tudo contínuo, né? Então, a posição, o instante final aqui do segundo trajeto é um instante 2 minutos. Então, vamos calcular a posição desse carro, a posição desse veículo, no instante 2 minutos, antes da gente continuar, né? Então, posição no instante 2 é igual a 0,75 vezes 2 menos 0,1875. Isso daqui vai dar, vamos fazer a conta, isso aqui vai dar 1,3125, certo? Essa daqui é a posição no instante final do segundo trajeto, que é a mesma do instante inicial do terceiro trajeto, beleza? Então vamos lá, o terceiro trajeto ele tem uma função de primeiro grau, agora descendente, uma função decrescente aqui, tá? Então eu vou ter também o mesmo formato, só que eu já sei que o coeficiente angular tem que ser negativo, né? Então, AT mais B, dadas as condições iniciais, né? As condições de contorno aqui. Então, quais são as condições que eu tenho? Eu tenho dois pontos que eu posso usar, o ponto no instante 2 e o ponto no instante 2,5. Certo? Que eu sei os valores. No instante 2 eu sei que a velocidade é 0,75 e no instante 2,5 eu sei que a velocidade é 0. Então eu coloco aqui essas informações, né? Velocidade no instante 2 é igual. Então vamos substituir 2A mais B. Essa velocidade é 0,75. E a velocidade no instante 2,5, vamos colocar 2,5A mais B, isso é igual a 0. Então aqui eu tenho um sisteminha, né, de equações que eu posso resolver, duas equações, duas incógnitas. Então vamos resolver, né? Vou fazer a segunda aqui de baixo menos a equação de cima. Então fica 2,5 menos 2 dá 0,5, 0,5A, B menos B some, isso 0 menos 0,75 dá menos 0,75, certo? Então, o meu A é igual a menos 0,75 dividido por 0,5. Isso daqui vai me dar menos 1,5. Certo? Aí eu substituo aqui em qualquer uma dessas outras equações. Então, eu fico com, para achar o B, né? Então, eu fico com, vamos substituir na primeira, 2 vezes menos 1,5 mais B é igual a 0,75. Substituir esse valor aqui no A da primeira equação. 2 vezes isso aqui dá menos 3, mais B é igual a 0,75. Portanto, B vai ser igual
isso daqui mais 3. Passo para lá somando, né? 3,75. Certo? Então aí eu já tenho a expressão para a velocidade em função do tempo nesse terceiro trajeto. Vt é igual a menos 1,5t mais 3,75. Certo? Então essa daqui é a expressão da velocidade em função do tempo desse terceiro trajeto. Agora, o restante é o mesmo procedimento, né? A aceleração em função do tempo é a derivada disso aqui, derivada da velocidade em respeito ao tempo. Isso aqui é simplesmente menos 1,5 constante, certo? E a expressão da posição em função do tempo, novamente, integral da velocidade em respeito ao tempo, integral de menos 1,5t mais 3,75, né, integral de tudo isso, em respeito ao tempo. Essa integral vai me dar menos 1,5t ao quadrado sobre 2, mais 3,75t, mais uma constante de integração que a gente vai ter que descobrir com as condições de contorno. Certo? Qual é a condição de contorno que eu tenho? A posição inicial desse trajeto é a mesma da posição final do trajeto anterior. Qual que era a posição, ou instante, era instante 2, né? Isso, posição inicial do terceiro trajeto é o instante 2. Então vamos substituir ele aqui e eu tenho esse valor, né? É o mesmo valor. Vamos lá. Está aqui. Então, posição no instante 2, vamos lá, aqui é menos 0,75 vezes 2 ao quadrado, mais 3,75 vezes 2, mais c, isso tem que ser igual a 1,3125, que é a mesma posição, né? A mesma posição do trajeto anterior. Então fica menos 0,75 vezes 4, mais, vamos fazer essa, vamos colocar aqui primeiro, depois a gente faz todas as contas. 2 mais C tem que ser igual a 1,3125. Então, vamos fazer essas contas. Ó, fazendo essas contas, 4 vezes isso, opa, esqueci. Dá menos 3, mais 7,5, mais a constante, tem que ser igual a isso aqui. Agora vamos resolver para essa constante, né? Passo tudo isso aqui para o outro lado, com o sinal trocado. Isso aqui vai me dar menos 3,1875. Certo? É a minha constante de integração da função horária da posição aqui, né? Então, função horária da posição, nesse terceiro trajeto, é essa expressão, 0,75t ao quadrado, mais 3,75t, menos 3,1875, tá? E aí nós temos todas as expressões. Nós temos todas as expressões agora para esse terceiro trajeto. Ok? Vamos para o trajeto 4 agora, mais simplesinho. Vamos colocar aqui. Trajeto número 4, colocar desse lado. Esse trajeto é fácil, né? Porque eu tenho que a velocidade é zero. Né? A velocidade nesse trajeto é zero. Do instante 2,5 a 3, a velocidade é zero. Então vamos colocar ela aqui, velocidade em função do tempo é igual a zero, constante. Né? Permanece constante igual a zero. Se é uma constante, a aceleração é zero também. Né? E a posição em função do tempo, ela vai ser uma constante também, né? A integração de v dt, integração de zero em respeito ao tempo, é simplesmente a constante dada pela posição inicial aqui, né? Pelas constantes de
das condições de contorno, né? Se a gente fizer essa conta, se a gente substituir o valor aqui, né, da posição no instante 2,5, por exemplo, né, que é o instante final do trajeto anterior, a gente vai ver, né, se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que a posição no quarto trajeto é 1,5 constante. Claro que é constante, né? Se a velocidade é zero, ele não sai do lugar. Então nós temos essa situação. No instante 4 também temos todas as informações necessárias para construirmos os gráficos correspondentes. Certo? Eu fiz esses gráficos já de antemão, utilizando essas expressões, né? Eu utilizei também aqui um programa de construção de gráficos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o gráfico, vou colocar aqui, o gráfico da aceleração em função do tempo. Tempo aqui é em minutos, né? E a aceleração aqui estava quilômetros por minuto, né? Então quilômetros por minuto ao quadrado, tá? Então nós temos aqui o primeiro trajeto, aqui o segundo trajeto em azul, terceiro trajeto em verde e o quarto trajeto em roxo, né? Então, no caso, o primeiro trajeto, a aceleração era 1,5, como nós vimos aqui por essa expressão, né? Aonde está? Aceleração 1,5, né? Está aqui, aceleração 1,5, constante, certo? Aqui, aceleração igual a zero, no instante 2, porque a velocidade agora é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. No instante 3, como o carro está brecando, a aceleração é negativa, menos 1,5, e a aceleração 4 volta a ser aceleração igual a zero, o carro está parado. Beleza? E aqui, mais legal ainda, é o gráfico da posição em quilômetros em função do tempo em minutos. Certo? Aqui também mesma coisa. O trecho trajeto 1 em vermelho, trajeto 2 em azul, trajeto 3 em verde, trajeto 4 em roxo. Tá? Aqui reparem que ela tem uma forma de parábola, né? Uma função de segundo grau, com concavidade para cima, né? Aqui é uma reta, o gráfico é uma reta, como a velocidade ela é constante, então o gráfico da posição é uma reta. Aqui é um movimento acelerado também, desacelerado no caso, né? Então esse trecho do gráfico tem o formato de uma parábola com concavidade para baixo, e aqui, como a velocidade é zero, o carro está parado na mesma posição 1,5, certo? Então, esse daqui é o gráfico da posição em função do tempo, né? E aqui em cima o gráfico da aceleração em função do tempo desses 4 trajetos, né? Para resolver a questão inteira, a gente teria que fazer, né, de todos esses trajetos aqui, ok? E daí ele pede, né, qual é a aceleração média do automóvel entre 0 e 1 minuto e entre 2 e 3. Né? Essa daqui é só colocar na expressão, né, da aceleração média, ΔV sobre ΔT. Né? Então nós temos aqui ΔV de 0 a 1 foi de 0,75. 0,75 dividido por 1 minuto, então 0,75 km por minuto ao quadrado é a aceleração média desse percurso. E a aceleração média entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3, vamos lá de novo, ΔV sobre ΔT. Entre 2 e 3, o ΔT deu 1 minuto também, e a variação da velocidade ela foi de 0,75 para 0, então 0 menos 0,75 igual a menos 0,75 km por minuto ao quadrado.
Toma cuidado que isso daqui é diferente, né, das acelerações que a gente viu nos gráficos, porque aqui ele está falando da aceleração média. Tá? Então a gente tem que contar toda a variação em relação a todo o tempo que ele forneceu. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui. Essa é uma questão mais trabalhosa de gráfico. Tivemos que obter aqui as funções horárias. Acredito que tenha ficado claro. Aí, nesses outros trajetos aqui, o procedimento é exatamente o mesmo. Verifica qual é a função horária da velocidade, dada pelo gráfico. Aqui, de novo, função de primeiro grau. Aqui, uma função constante, uma função de primeiro grau decrescente. Certo? Deriva para obter a função da aceleração. Integra para obter a função da posição, né, em relação ao tempo. Beleza? Acredito que não haja grandes traumas agora. Então, é isso aí. Questão 5 também resolvida. Espero vocês no próximo.